Olá, boa noite, bem-vindo ao Grupo Espírita Casa de Francisco. Eu me chamo João Vitor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item é o item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Bom, eu vou ler o item, o trecho do Evangelho, depois eu vou fazer meu comentário sobre ele. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos que estão chegando agora. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava ser bem pequenos e que desprezei, porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarram senão uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Bom, quem faz esse trecho do Evangelho é uma rainha da França, em 1863. Bom, esse trecho do Evangelho é realmente cheio de ensinamentos, cheio de lições que a gente pode levar para o resto da nossa vida. Esse trecho ele nos abre a mente, abre os nossos olhos, porque ele nos mostra que a importância daquilo que a gente dá às coisas, a importância que a gente dá aos bens terrestres, né? Qual posição social ocupar, o cargo social. Os bens terrestres, eles não valem de muita coisa no plano espiritual. E essa rainha,
ela, quando chega no céu e acha que vai ser recebida como uma soberana, e ela chega lá e não é assim, ela cai numa verdadeira desilusão, não é? E como o Chico Xavier diz, uma frase dele, ele fala que a desilusão é a verdade batendo em nossas portas. E aqui a gente vai abordar um tema relacionado à ilusão, às ilusões do mundo. Porque nós vivemos muitas vezes dentro de ilusões. A gente cria, a gente fantasia coisas ao nosso favor para nos confortar e vivemos nessas ilusões. O filósofo Platão, na sua grande filosofia, chamada filosofia idealista, ele abordou de forma muito sábia essa questão da ilusão em uma das suas grandes obras, chamada O Mito da Caverna, de Platão. Nesse mito da caverna, ele ressalta uma história. A história diz que existia uma comunidade que vivia numa caverna, nasceu e viveu nessa caverna. Essas pessoas que viviam na caverna viviam acorrentadas de tal forma que elas não conseguiam mover a cabeça, olhar para o lado, elas não conseguiam ver as pessoas que estavam do lado dela, não conseguiam ver a si próprias. E na entrada da caverna havia uma luz que refletia toda a claridade que vinha do mundo fora da caverna. E as pessoas que passavam pela entrada da caverna tinham suas sombras projetadas no fundo da caverna, na parede ao fundo. E esses moradores conseguiam ver essas sombras. A caverna também conseguia ecoar os sons que vinham de fora. E os moradores da caverna associavam de certa forma o som às sombras e achavam que aquelas sombras tinham vida, aquelas sombras eram reais. Até que um deles saiu da caverna, se soltou das correntes e foi para o lado de fora da caverna ver como era lá fora. A primeira sensação que ele teve foi de uma tremenda claridade, já que ele vivia numa caverna escura a vida inteira e se deparou com uma enorme claridade. Mas com o tempo seu cérebro foi se acostumando com aquela luz e ele conseguiu enxergar o mundo lá fora. Ele conseguiu ver os rios, os lagos, as árvores, enxergou as montanhas, as nuvens, e ele ficou maravilhado com aquele cenário. Ele se emocionou e ficou ansioso para voltar à caverna e contar para os seus colegas do que ele tinha visto. E foi isso que ele fez. Ele voltou para a caverna e contou tudo que ele tinha visto para os amigos dele. Contou como as cores eram vivas e disse que ali, fora daquilo, era a verdadeira vida, porque era maravilhoso. Ele disse que dentro da caverna não era a verdadeira vida. Então os colegas, a comunidade que vivia dentro dessa caverna achava que ele estava ficando louco e o ridicularizaram.
até que executaram ele. E Platão, ele faz essa comparação, ele diz que a caverna é o mundo sensível e fora da caverna é o mundo inteligível, onde as coisas são perfeitas, eternas e imutáveis. E dessa história nós podemos reparar que os moradores dessa caverna viviam uma grande ilusão. Eles achavam que as sombras eram verdadeiras. E é isso que acontece nesse trecho do Evangelho, quando a rainha chega aos céus e cai numa grande desilusão. E nós podemos levar isso para nós mesmos, porque a maioria das coisas que a gente dá importância aqui na Terra, na verdade, elas são ilusórias. A matéria, ela não é a verdadeira fonte de felicidade que a gente tanto busca. A matéria, na verdade, não significa muita coisa. Nós precisamos sim reencarnar, nós precisamos viver na Terra para evoluir de uma forma mais fácil, porque os órgãos, o corpo nos facilita a evolução. Mas quando nós chegamos na Terra, nós não trouxemos nada de material. Não nos resta nada senão o nosso corpo. Nós trouxemos apenas nosso corpo. Mas nem ele nós vamos levar quando a nossa hora chegar. Então, de uma visão bem materialista, nós chegamos sem nada e vamos sair sem nada. Por isso que dar importância às coisas materiais é uma perca de tempo. Não tem tanta importância. Já uma visão mais espiritual nos mostra que a gente está aqui na Terra para trabalhar como para a evolução da Terra. Isso se refere à evolução num todo, à evolução de todos. Nós estamos aqui para trabalhar para a evolução de todos. Isso se refere ao que nós vamos deixar aqui na Terra. O nosso legado, as coisas boas que a gente vai deixar na Terra para que ela possa evoluir. Não só isso, mas a gente também tem que trabalhar o nosso progresso. O progresso individual, a evolução individual. E como o Evangelho diz, o que vai importar é o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. Essa é a frase. E isso resume o que nós temos que fazer aqui na Terra. Mas nós não vamos conseguir uma evolução individual senão quando tivermos um olhar desilusório, parando de dar importância às coisas materiais e potencializando as nossas aptidões espirituais. Assim nós podemos sair dessas correntes que nos aprisiona na nossa vida e olhar não para as sombras, mas para a luz. Bom, o tempo está acabando e na verdade já acabou, né? Então eu quero desejar muito obrigado por mais uma vez estar aqui no Evangelho. E é isso, boa noite a todos. Espero ter conseguido passar alguma coisa, alguma lição para vocês. Muito obrigado
e uma boa noite.